Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu me chamo Laís, sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Congrego na Igreja Evangélica Creia. Gostaria de dar meu testemunho dos diversos milagres que Deus fez na minha vida, mas também contar como minha desobediência e as más escolhas me levaram a um caminho de dor. Bom, não poderia vir aqui dar meu testemunho sem antes falar do primeiro milagre na minha vida. Quando ainda estava no ventre da minha mãe. Em 22 de novembro de 1991, minha mãe entrou em trabalho de parto. Tudo o que ela sabia até aquele momento era que estava para ganhar um bebê. Mas os planos de Deus eram bem melhores e maiores para minha mãe. Naquele dia nasceu minha irmã gêmea. Como não se sabia que tinha outro bebê, os médicos estavam fechando a primeira camada da cesariana da minha mãe. Foi quando o anestesista viu um pedacinho do meu dedo. Rapidamente me tiraram dali e com apenas 1,5 kg eu vim ao mundo. Os médicos falaram com minha mãe que eu fui gerada em uma posição diferente do normal, mais próximo às costelas, por isso não viram no ultrassom. Esse foi o primeiro milagre de Deus em minha vida. Fui uma criança criada dentro dos costumes católicos. Fiz tudo o que minha mãe queria. Fui batizada ainda bebê, fui coroinha, fiz primeira comunhão, crismei, mas eu não me sentia completa. Sentia que tudo era sempre do mesmo jeito. Não me sentia amada ali dentro. Continuei indo por obrigação, pois ainda era menor de idade. Se passaram alguns anos e eu já tinha meus 15 anos, quando tive minha primeira experiência com a ansiedade. Fui morar com uma irmã por parte de pai e fui para cuidar do meu sobrinho que acabara de nascer. E, passando-se alguns meses, eu acabei abraçando todos os afazeres domésticos, além de cuidar do meu sobrinho, que ainda era um bebê. E um certo dia deixei meu sobrinho dormindo na cama. Porém, mesmo com proteção de travesseiro, ele caiu da cama. Ele tinha apenas 6 meses de idade. Ali eu me desesperei. Tive minha primeira crise de pânico. Passando isso, ele ficou bem, graças a Deus. Porém, meu relacionamento com minha irmã acabou por falta de diálogo e por 7 anos ficamos sem conversar. Eu sofria por dentro, mas não sabia como voltar atrás. Comecei ali a tomar remédios antidepressivos. Logo em seguida, aos 16 anos, conheci o pai das minhas 2 filhas. E aqui começa minha desobediência e desonra a meus pais. Meus pais me avisaram que aquele relacionamento não tinha como dar certo. Mas eu não queria a opinião dos meus pais. Para mim, naquele momento, era só meu namorado que importava. Mesmo meus pais não aprovando o meu namoro, eu continuei me encontrando escondido com ele. Minha primeira tentativa de tirar minha vida aconteceu quando eu ainda namorava esse rapaz. Lembro-me que só naquela época foram 3 tentativas por intoxicação. Após 4 anos de namoro, e ainda contra a vontade dos meus pais, eu engravidei. Mas aos 3 meses de gestação, acabei perdendo. Mas logo em seguida, engravidei novamente da minha primeira filha. E pouco tempo depois, engravidei da minha segunda filha. Durante esse tempo com meu companheiro, descobri várias traições, inclusive com uma pessoa que se dizia minha amiga. Passei por cima das traições e naquele momento eu já não me dava valor. Gostava muito dele, a ponto de esquecer de mim. Era doentio.
Ele era caminhoneiro. Então, peguei nossas filhas e fui morar a 800 quilômetros de distância da minha família, para ficar mais perto dele. Estávamos tentando salvar nosso relacionamento. Porém, tudo mudou quando conheci um homem 25 anos mais velho que eu. Ele também era casado. Eu caí em tentação e, sentindo mágoa em meu coração por ter sido traída tantas vezes pelo meu esposo, eu também comecei a ter um relacionamento extraconjugal. Pouco tempo depois, no ano de 2016, nossa vida mudou bruscamente. Meu esposo acabou perdendo a vida em um acidente de carreta aos 28 anos e eu fiquei viúva e com 2 filhas pequenas. 3 meses depois, aquele homem que eu tinha um caso deixou sua mulher e se casou comigo. Mal sabia eu que pagaria caro pelo preço das minhas atitudes e que não demoraria muito a mão de Deus pesar sobre mim. Em um certo dia, minha filha mais nova, que estava com 3 anos, apresentou crises convulsivas e perdeu o movimento de parte do corpo. Levamos ela rapidamente para o hospital. Ela ficou em coma alguns dias. Ficamos muito tempo internada, pois os médicos não sabiam como controlar as crises epiléticas, que se manifestavam silenciosamente. Ela tinha nascido saudável e de uma hora para outra se tornou uma criança debilitada. Teve grande perda neurológica por causa das crises de epilepsia. O diagnóstico final era retardo mental e síndrome Lennox-Gastaut. Depois disso, eu só me afundei mais nas crises de ansiedade, pânico e bipolaridade. Foi tão ruim, mas tão ruim, que minha mãe pegou minhas meninas para cuidar. Depois eu cheguei ao nível tão sério que mais algumas vezes tentei tirar minha vida, sempre da mesma forma. Após 1 ano casada com aquele homem que pertencia a outra mulher, eu me separei. Nada fazia sentido na minha vida. Minha mãe pegou a guarda provisória das minhas 2 filhas e eu consegui me afundar mais ainda emocionalmente. Meu refúgio era tentar coisas novas. Eu tinha me esquecido de Deus, mas Ele não havia esquecido de mim. Para tentar me sentir melhor, procurei, mais uma vez, um caminho errado. Tentei usar plantas entorpecentes e me engasguei com aquela fumaça. Então, nem quis tentar de novo. Tentei gostar de álcool, mas também não suportava o gosto. Então comecei a sair nas noitadas com vários companheiros e a frequentar lugares nada cristãos. Eu realmente estava totalmente perdida no mundo, sem rumo. Foi então que meus pais, ao verem que eu já não estava bem psicologicamente, me internaram num hospital psiquiátrico. Ali fui internada 3 vezes. Ficava por volta de 3 meses fazendo tratamento e foi necessário fazer 12 sessões de eletroconvulsoterapia, popularmente conhecida como choque na cabeça. Lembro-me bem de como eu saía da sala, toda cheia de urina, pois as sessões eram intensas. Segundo os médicos, somente assim havia chance de eu voltar a ser normal, porque eu já escutava vozes. Após essas internações e as sessões de choque, eu acabei perdendo muito das minhas memórias. Tinha esquecido até o nome das minhas filhas e como se cozinhava. Números, então, nenhum eu guardava na mente.
Mas Deus foi restaurando tudo e foi melhorando. Sempre cuidando de mim em cada detalhe ali dentro. E ali um pastor ia me visitar, a pedido da minha tia. E ele falava de Deus para mim. Foi então que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E comecei a mudar de vida, a levar o tratamento médico a sério, a participar das ministrações da igreja. Fui ao encontro com Deus, me senti renovada, encontrei um novo amor, engravidei da minha filha mais nova em 2020. E quando eu já me achava autossuficiente, dona de mim e da minha vida, meu ego falou mais alto. Mais uma vez, deixei-me enganar pelas propostas do inimigo. Parei de tomar remédios controlados sem respaldo médico. Comecei a tomar algumas bebidas alcoólicas, mesmo não gostando. E foram necessárias 2 semanas para eu fazer a maior besteira da minha vida. No dia 20 de setembro de 2021, de noite, após uma briga generalizada com uma prima, eu tomei 100 comprimidos de um remédio. Fiz questão de contar um por um. Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, tomei todos esses comprimidos e fui deitar, na certeza que não acordaria mais, pois conseguiria ali acabar com a minha vida, com meu sofrimento e com minha angústia. Eu não pensava em mais nada, só queria acabar com aquela dor psicológica que me fazia doer até o corpo. O diabo está sempre à espreita, esperando um pequeno deslize para acabar com a gente. No dia seguinte, 21 de setembro de 2021, acordei, pouco grogue. Levantei, olhei para mim e pensei, não é possível. Estava viva ainda. Naquele instante, nos meus ouvidos, vinha a seguinte frase: pula da ponte. E eu simplesmente peguei minha filha mais nova, que tinha 1 ano de idade, entreguei na mão da filha da minha prima, que era nova, e saí rumo à ponte que ficava a 1 quadra de distância. Não falei para ninguém onde estava indo. Era uma ponte de 10 metros de altura, na qual passa um rio cheio de pedras por baixo, conhecido como Rio da Onça. Ali cheguei e nem pensei, pulo ou não pulo? Não tive medo. Naquele momento, a dor que eu sentia por dentro gritava mais alto. Eu pensava, ninguém vai sentir minha falta. Me sentia insignificante. Meus irmãos, eu pulei. Mas o que eu não imaginava era que Deus já estava ali e que sua misericórdia mais uma vez me encontraria. Entre pular e cair seriam segundos, mas Deus me deu mais que isso. Ele me deu tempo, um tempo que eu chamo de intervalo espiritual. Naquele momento, lembrei das minhas filhas, dos meus pais e o mais importante, Deus me deu tempo para me arrepender do que eu tinha acabado de fazer. Eu clamei por misericórdia. Me perdoa, Senhor. Não me deixe me acabar. Então eu caí em cima de uma pedra. Não senti dor naquele momento. Minha cabeça caiu dentro da água e ali eu estava, prestes a terminar a minha vida. Não pela queda, mas por afogamento. Foi quando um homem, não sei de onde veio, nunca mais o vi, e ninguém sabe me dizer quem era esse senhor, mas ele apareceu, tão rápido no meio do rio. Ele sentou-se numa pedra, pegou minha cabeça, colocou sobre os joelhos dele e me disse: fica tranquila, o socorro está chegando. Me lembro somente da calça jeans clara e do cabelo comprido desse homem. Aleluia. Perdão, irmãos.
A face dele eu não vi. Aleluia, perdão, irmãos, eu prometi a mim mesmo que eu não ia interromper esse testemunho, mas é que não tem condição, sabe, a nossa irmã falando sobre essa dor que ela sentia. E quem já passou por isso sabe, meus irmãos, que realmente é uma dor que a gente pensa que só vai terminar se a gente der um fim na nossa existência, né? Aleluia, Jesus é bom. Vamos continuar. Me lembro somente da calça jeans clara e do cabelo comprido desse homem. A face dele eu não vi. Quando o corpo de bombeiros chegou, me levaram para o hospital, mais próximo do local. Ainda me lembro quando entrei na tomografia e ali eu senti muita dor, mas eu ouvia eles falando: é grave, leva ela para a cirurgia agora. E foi uma corrida contra o tempo. Após entrar na cirurgia, eu não vi mais nada. Mas sei que aquela cirurgia era muito séria. Tive ruptura da bexiga, fratura exposta no cotovelo direito, fratura no fêmur, múltiplas fraturas na bacia. Durante a cirurgia tive AVC, tromboembolia e constataram osteomielite. Mas, irmãos, eu não fraturei a coluna e nem bati a cabeça na pedra. Olha só o cuidado de Deus na minha vida. Acordei alguns dias depois no CTI. A primeira pessoa que eu vi foi minha mãe. Ela acariciava minha mão e colocou um louvor para eu escutar. O louvor dizia assim: que ainda tem vida aí. Aleluia. E mesmo que o cenário diga que é o fim, meu Deus, as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo que ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Nossa, irmãos, todos conhecem essa música, né? Eu lhe garanto e afirmo para você, ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Minha primeira reação foi pedir perdão à minha mãe. E mesmo com aquele tubo na minha boca, minha mãe entendeu o meu pedido de perdão. E ali nos reconciliamos. A minha luta pela vida estava só começando. Após sair do CTI, passei por mais uma cirurgia. Estabilizaram a bacia. Foram 7 fraturas ao todo na bacia. Fiquei sem sentar por 2 meses, mas sempre glorificando a Deus pela minha vida, independente da dor. Irmãos, eu sentia muita vergonha, viu, de estar ali naquelas condições, ocupando o lugar de uma pessoa que também precisava. A minha vergonha era porque eu sabia o que eu tinha feito para estar ali. E tinha pessoas que estavam ali e nada tinham feito para merecer aquilo. Passei por mais cirurgias para tirar o fixador da bacia e da perna. Quando eu pensei que estava melhorando, minha perna, de uma hora para outra, começou a sair pus. Era muito pus. Minha mãe estava comigo naquele dia, naquela hora. Foi ela que viu primeiro que eu. Quando ela me disse: Laís, sua perna. Eu olhei ao meu redor e eu estava numa poça de pus. Ali começava uma luta contra o tempo. Era infecção generalizada, meu Deus. Demorou um pouco até eles perceberem que meu corpo estava perdendo calor. Eu sentia muito frio e a pressão caiu para 8/6. Tudo rodava. Essa foi a sensação mais próxima do fim que eu tive. Foi quando correram comigo para o centro cirúrgico e mais uma vez eu fui para o CTI. Irmãos, dessa vez eu dei trabalho naquele CTI. Louvada seja a vida daqueles médicos, dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. Eu alucinava muito. Acabei fazendo a autoextubação. Pela misericórdia de Deus, fiquei bem e não precisou me entubar novamente. Algum tempo depois, consegui ter alta do CTI.
mas ainda com sonda de alimentação, fui transferida para o quarto de isolamento e dessa vez os médicos me falaram que eu estava com 8 tipos de bactérias. Então, dali para frente, eu emagreci muito, pois mal conseguia me alimentar e várias foram as tentativas com antibióticos para cessar essas bactérias. Fiquei muito abatida. A perna estava necrosando, mas Deus não deixou os médicos desistirem de mim fácil assim. Mesmo com todas as probabilidades de precisar amputar a perna, Deus estava cuidando de tudo e eu só sabia chorar, clamar a Deus e ouvir louvor. Portanto, as técnicas de enfermagem já até cantavam comigo. Fui passando por essa provação. Perdi 30 quilos, meus cabelos caíram demais, minha pele ficou escura. Tudo por causa dos fortes antibióticos que tive que tomar para cessar as bactérias. Eu parecia um zumbi. O meu companheiro já não aguentava mais cuidar de mim naquelas condições e então nos separamos. Mas eu sabia que quanto mais doloroso fosse aquele processo, maior seria o meu milagre e meu testemunho. E foi meu pai e minha mãe que ficaram no final de tudo. E para quem me acompanhou, sabe que eu não reclamava daquela condição. Sabia que precisava passar por tudo aquilo em oração. E tinha a certeza que Deus fez morada ali durante todo o tempo. Eu não tinha dúvidas, já nem tinha medo de entrar na sala de cirurgia. E até ali eu já tinha sido submetida a 12 cirurgias. Precisei fazer mais 4 depois dessas, totalizando 16 cirurgias em 2 anos e meio. Fiz vários desbridamentos que servem para tirar tecido necrosado, tanto no braço como na perna, melhorando assim as bactérias. Precisei usar gaiolas na perna e no braço direito. Quando eu saí do centro cirúrgico, me assustei quando eu vi aquelas gaiolas, aquelas grades em mim. Consegui dar meu primeiro passo com a ajuda de andador depois de 5 meses internada, para a honra e glória de Deus. Depois de todas essas experiências, eu não tinha dúvidas do quão grande era o amor de Deus por mim e me entreguei a Ele. Fui batizada nas águas em 2023. Tenho minhas limitações hoje por causa do ocorrido, mas sou feliz por estar viva devido à misericórdia de Deus em minha vida. Tem pessoas que precisam quebrar muito a cabeça para dar valor ao simples da vida. Hoje eu dou valor até mesmo quando consigo ir no banheiro sozinha. Dou valor às pequenas coisas. Sou grata a Deus por todo o livramento. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Hoje, minhas escolhas são firmadas em Cristo, pois precisei perder muito para dar valor ao amor de Deus por mim. Glória a Deus. Amém. E aqui termina o testemunho da irmã Laís. Glória a Deus. Irmãos, as fotos que a irmã Laís me enviou, eu não vou poder postar aqui porque são muito chocantes. Ok? Porém, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso grupo lá no WhatsApp. E você que quiser ver as fotos da irmã Laís, há fotos dela no hospital, há fotos dos ferimentos dela, há fotos de quando ela foi socorrida, depois que ela pulou da ponte,
e há fotos de como ela está hoje. Amém? Então, se você quer ver as fotos da irmã Laís, entre aí no link embaixo, vai lá e pede as fotos que a gente coloca lá para você ver, ok? Amém? Então, irmãos, esse foi o testemunho da irmã Laís. Louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, quando nós pensamos que não há mais saída, irmãos, o Senhor vem e nos mostra que há saída. E isso, irmão, me emociona muito, porque eu sei que muitas pessoas estão com essa angústia, essa dor que a nossa irmã passou. Muitas coisas causam isso, inclusive a ausência de Deus em nós, não é? Então, irmãos, nós precisamos nos aproximar cada dia mais de Deus. Sem Deus, irmãos, a nossa vida não tem sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com o testemunho da irmã Laís, para você meditar. Espero que tenha acrescentado na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar orando uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém.